O veredito da restituição. Por quê? É importante nós falarmos sobre isso. Nós estamos declarando este tempo de restituição e crendo no poder de Deus para devolver tudo aquilo que foi tirado de nós e tudo aquilo que foi roubado, certo? Só que a igreja precisa entender uma coisa. Declarar restituição não é apenas repetir palavras bonitas. No mundo espiritual, entenda, sempre, tudo funciona por princípios e autoridade, ok? Então, não é só o que nós falamos aqui no altar. A nossa vida, o nosso coração, precisa estar alinhada à palavra de Deus. O nosso coração precisa estar livre de brechas, de mágoas, né? Precisa estar fechada. Para quê? Para que o inimigo não tenha direito de segurar o que é teu e o que é meu. Ok? Então, hoje nós vamos aprender como alinhar o nosso coração com o Supremo Juiz e tomar de volta aquilo que nos pertence. Ok? Então, para que a declaração profética tenha autoridade e não seja anulada pelo inimigo no mundo espiritual, nós devemos cumprir etapas de alinhamento no reino de Deus. First of all, primeiro, mapeamento espiritual. Diagnosticar e identificar quais as áreas de perda e roubo na sua vida. Número 2, depois eu vou explanar cada uma delas. Número 2, coração limpo. O alinhamento do perdão. Número 3, aliança financeira. Número 4, esperança profética. Então, nós precisamos nos posicionar com autoridade espiritual para decretar a devolução multiplicada e receber uma virada de sorte, assim como foi na vida de Jó. Então, número 1, mapeamento espiritual. A apóstola ministrou sobre Joel 2:25, foi a apóstola? Ok. Restituir-vos-ei, os anos, amém. Os anos que o gafanhoto, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Então, se nós pegarmos especialistas como em batalha espiritual, ficou pequeno, né? Que triste. Ai. Então, se nós pegarmos especialistas em batalha espiritual, como Cindy Jacobs, Peter Wagner, Robert Henderson, e por aí vai, o que eles falam? Não se combate no mundo espiritual aquilo que você não identifica. Interesting. Interessante, não? Eu vou repetir. Não se combate no mundo espiritual aquilo que você não identifica. É assim nós, com os nossos talentos, habilidades, dons. Então, muitas vezes, nós não colocamos em prática toda a nossa potencialidade, porque nós mesmos não reconhecemos nossos dons e nossos talentos. Então, a intercessão estratégica exige o quê? Diagnóstico. Orar de forma genérica produz resultados genéricos. Então, nomear a origem do roubo expõe o inimigo e ativa o direito legal no tribunal do céu. Eu vou chegar lá, ok? Quando falamos em batalha espiritual, os 4 gafanhotos de Joel 2:25 representam estratégias progressivas e especializadas do roubo espiritual. Vocês sabiam disso? Apóstola, você não vale. Never, ever. Só quando estiver aqui em cima ministrando. Porque daí vocês iam falar não, eu ia falar nem eu. O inimigo atua por etapas. Se ele não consegue parar o projeto no início, ele vai tentar desestabilizar a caminhada. E aí ele vai tentar, se não é por um, vai por outro, vai roubar o resultado final ou exterminar a raiz geracional. Então, vamos para o primeiro. Pode soltar o slide aí, por favor. O gafanhoto, o cortador. O slide 5, eu acho que é, Isaac, por gentileza. O ataque na origem, o aborto dos sonhos.
Ataca a folhagem e o broto inicial. A sua função é cortar projetos, ideias, relacionamentos, ministérios, ainda no nascimento, impedindo que cheguem à fase do crescimento. Então, o cortador é o espírito que faz você tem grandes ideias na segunda-feira e na sexta-feira você vê tudo aquilo desmoronar. Então, é uma empresa que você planeja com excelência, mas teve um imprevisto, o sócio desistiu repentinamente e você não consegue evoluir com aquele negócio. 2. O gafanhoto migrador. O ataque na estabilidade. Isso gera instabilidade e nômades. Tira a firmeza e gera transições constantes. Impede a fixação de raízes, mantendo a pessoa em um ciclo vicioso de recomeços, sem consolidar os frutos. Na igreja a gente vê muito isso, aquele crente nômade, que pula de igreja em igreja. Qualquer desconforto faz mudar ele de igreja, ele não cria raízes, não dá frutos permanentes. No profissional, o profissional que troca de emprego de X em X tempo, não consolida, não é promovido, vive começando do zero. O gafanhoto devorador, ele ataca a colheita, o ralo financeiro. Então, espera a planta crescer e o fruto amadurecer. E ele ataca o resultado final, roubando as safras das suas finanças. O lucro, o descanso merecido após o seu trabalho duro. Então, o devorador é aquele espírito que você ganha, mas você não desfruta. O dinheiro entra por um bolso e sai por ralos de emergências que não estavam programados. Aí você trabalha o ano inteiro, mas na hora de colher o fruto, surge alguma conta inesperada que precisa ser paga. Então, aquele trabalhador que bate a meta, recebe lá um valor extra, mas aí estraga o carro, estoura um cano, tem uma despesa médica não prevista, e aí ele consome todo aquele valor extra do seu ganho. Trabalho, saúde, a pessoa trabalha o tempo todo, intensamente. Eu já vi não só acontecer, mas relatos também no consultório. A pessoa trabalha, vai lá na hora de tirar férias, no primeiro dia das férias, quebrou o pé, ficou doente e não desfruta. E aí passa o período de férias acamado ou gastando com remédios. Na parte patrimonial, por exemplo, ser vítima de golpes financeiros, fraudes bancárias, prejuízos em investimentos, num dado momento em que você ia consolidar o seu patrimônio e acontece alguma coisa. Então, nós precisamos estar sempre alertas e vigilantes. O gafanhoto destruidor, o ataque na raiz e no legado. Ataca a estrutura básica da planta e a raiz. Seu objetivo não é apenas tirar o dinheiro do mês, mas exterminar a descendência, a saúde física e a herança espiritual da família. Percebe como é sério? Ele não quer destruir só o seu... Nós estamos no 4, slide 8. Isso aí. O destruidor, ele não quer só o seu dinheiro, ele quer a sua saúde, a sua família, a fé dos seus filhos. Ele vem para devastar. Então, se você pega exemplos do dia a dia geracional, padrões repetitivos de ruína na mesma família. Todos os homens falindo na mesma idade, históricos de divórcios, e por aí vai, questões de saúde, enfermidades hereditárias que vão tentando ceifar vidas de maneira precoce, impedindo que os pais vejam os frutos, filhos, netos. Legado espiritual, pais fiéis que veem os filhos entrarem por caminhos de vícios e destruição numa tentativa do diabo de apagar o testemunho cristão daquela casa.
Então, amados, nós precisamos parar muitas vezes de mascarar ataques espirituais. Às vezes as pessoas categorizam como azar, é uma crise econômica, é uma fase difícil da vida. Não. Para receber a sua restituição, você precisa nomear exatamente o que você perdeu. Porque quando você identifica onde foi roubado, o disfarce do inimigo cai e Deus decreta a sua vitória. Vou explicar isso. Pilar número 2, cancelamento das acusações. É impossível, esse slide 9, isso mesmo. É impossível obter um veredito favorável de restituição se nós guardamos ressentimentos, amargura, ou você está no meio de briga, contendas, litígios. Este aqui é campeão de audiência. É tipo aula prática para tirar habilitação. Encostou na guia, na baliza, já era. É o principal campeão de audiência. Ressentimento, mágoas, brigas. Então, como é que você vai pedir restituição se você está ferindo um princípio? O obstáculo da falta de perdão. Robert Henderson, que é um dos profetas especialistas em batalha espiritual, ele enfatiza o quê? Que a falta de perdão e a retenção de ressentimentos são as maiores evidências legais usadas pelo acusador no tribunal do céu. Porque se você lê Apocalipse 12:10, ele fala que o acusador estava lá, nos acusando de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Ele não brinca em serviço. E nós, no entanto, brincamos de ser cristãos. Ele está lá o tempo todo. Está lá, Apocalipse 12:10, vai ler dia e noite, noite e dia e noite, noite e dia, ele tentando nos acusar, nos acusando, pá, pá, pá. Então, quando você não perdoa, o que Satanás faz? Satanás usa a sua desobediência, a Mateus 6, 14, 15, para congelar o seu direito de restituição. É sério ou não é? Mateus 6, 14 e 15 diz o quê? Pois se perdoarem as transgressões um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. E aí segue para Marcos 11, 25, só 2 para não estender, porque eu poderia trazer vários. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. É impossível você obter um veredito favorável de restituição se você guarda ressentimento, amargura, mágoas e está em meio a contendas, litígios. O que diz a palavra? Um reino dividido não subsiste. Então, se você não vive em harmonia e se você vive em desarmonia, você pode sapatear, fazer o que quiser. Princípios do reino espiritual. Então, a falta de perdão aluga espaço para atormentadores. Slide 10. A amargura legaliza, olha só como isto é sério. A amargura legaliza o tormento espiritual sobre a saúde e a mente e o sono. Em Mateus 18, 34, a gente vê a parábola do credor incompassivo. O servo que foi perdoado de uma dívida impagável, ele se recusou a perdoar uma dívida pequena do seu conselho. Então, o que o rei fez? O rei, indignado, entregou aos atormentadores até que pagasse tudo. Perceba a importância e a seriedade dos princípios.
Os atormentadores são demônios autorizados legalmente a atormentar a mente, ansiedade, insônia, depressão, o corpo, enfermidades psicossomáticas e as finanças do crente que retém o perdão. Então, se eu retenho o perdão, eu vivo em amargura, em briga, em contenda, em confusão, litígio. E aí eu vou ouvir aqui no domingo e declarar como era o coro da música. Como é que é o coro da música que vocês cantaram na primeira música? A poder. Mas não é dessa parte, não. Isso! Santo Espírito! Amém. E consome. E faz aí no tom. Ajuda aí, pastora Lívia. Santo Espírito, vem com fogo e consome o que não vem de ti. Santo Espírito, vem com fogo e consome o que não vem de ti. Então nós declaramos palavras proféticas. Nós temos poder e autoridade no nome que é em nome de Jesus. Nós estamos num ambiente plasmado pela autoridade, pelo poder, pela graça do Senhor. Então o Senhor faz a sua parte. O Espírito Santo de Deus que habita em você faz a sua parte. Mas você e eu precisamos fazer a nossa parte. É difícil, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e é todo power. É todo power. Esta semana eu tive uma conduta extremamente inapropriada. Eu falei, eu não aceito esse tipo de reação na minha vida. Eu fui orar, eu fui pedir perdão, eu vou pedir perdão para a pessoa também. Graças a Deus eu tenho uma psicóloga de plantão. Aí eu falei, mãe, aconteceu isso, a minha reação foi essa, a minha atitude foi essa, não é possível. Então eu não aceito carregar coisas que não estão compatíveis com o comportamento dos céus, do reino, do fruto do Espírito Santo. Não aceito, se eu vou reagir de uma maneira que vai ferir o outro, opa, por que eu estou me comportando desta maneira? E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, quando você procura e pede ajuda, Espírito Santo de Deus me ajuda, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Não podemos aceitar reações emocionais, reações físicas. Então Deus está lá, deve assim, igual a gente vê no pedágio, né, final de semana, né, aquela fila gigantesca. Deve ter uma fila de bênçãos para a sua vida, para ser assim, ó. Falta só atitude, posicionamento, confissão da nossa parte. A falta de perdão é o único pecado que dá permissão legal para que os demônios aluguem um quarto na mente e na saúde de um filho de Deus e te atormente. É sério, amados. E a igreja abre portas às segundas-feiras para trazer todo esse entendimento e libertação na vida dos amados, e não que eu precise. Não que eu não precise. Cadê você na segunda-feira? Cadê você na intercessão? Cadê você na célula? Cadê você todos os domingos às 10h30? O que é tão mais importante?
Aonde está a sua intencionalidade? Existem promessas sobre as nossas vidas? Sim, elas vão se cumprir no Kairos de Deus? Sim, mas eu e você devemos fazer a nossa parte. O apóstolo Rony ministrou há 2 domingos atrás sobre a intencionalidade do cumprimento da promessa sobre as nossas vidas, porque se você acha que a promessa de Deus vai se manifestar na íntegra, genuinamente, você ficando em casa, assistindo TV, sinto muito, não vai acontecer, porque as promessas de Deus para cumprir-se na nossa vida, existe uma intencionalidade que envolve busca, adoração, jejum, oração, santidade. Ou como você acha que vai acontecer? Só por curiosidade, um dia eu queria sentar com vocês para ouvir. Just for curiosity. Solo por curiosidade, a ver que me ibas a dizer. Vamos jejuar. Amado, se você não tem a disciplina de jejuar, pelo menos uma vez na semana, se aprume, se alinhe. Porque o reino espiritual, ele é real. E o reino das trevas, diferente de muitos cristãos, não brinca. Isso era para ministração para a segunda noite, né, pastor Omar? O ressentimento funciona como um contrato espiritual com o inimigo. Você entende isso? O ressentimento funciona como um contrato espiritual com o inimigo. Ó, vocês estão no conchavo ali, ó. Cindy Jacobs, expert, profeta, batalha espiritual, ensina que guardar mágoa de alguém que te prejudicou cria o quê? Um cordão de ligação espiritual entre você e aquela pessoa. E aí faz como? E aí vem a pegadinha diabólica. Enquanto você não perdoa o seu ofensor, você permanece amarrado ao mesmo destino espiritual e à mesma opressão dele. É coisa séria. É muito sério. Então, perdoar não é absolver o que a outra pessoa fez. Perdoar, olha só que interessante, é você transferir ao réu do seu tribunal, perdoar é transferir o réu do seu tribunal pessoal para o tribunal de Deus. Porque eu ia falar que eu tenho muitos réus. Deus tem misericórdia na minha vida. Então eu já tive muitos. E eu vou me desligando, eu entrego. O Senhor está nas tuas mãos. É um exercício, desafiador, Só que quando eu transfiro esse réu do meu tribunal pessoal e passo para o tribunal de Deus, eu retiro as mãos desse caso e Deus assume. E não tem melhor juiz. Aliás, ele é o justo juiz. Então, manter a amargura é como você beber o veneno e esperar que o inimigo morra. Não vai acontecer. O perdão não justifica o erro do outro. Ele solta o seu tornozelo da armadilha do diabo. Tô acabando. Que hoje tinha que ser breve, porque é um assunto diferente. Mas extremamente importante. Para quê? Para todas as palavras que estão sendo liberadas de restituição daqui até o final do ano se manifeste na sua vida. Então eu preciso entender como funciona para ser um recipiente de toda essa restituição. Aleluia. Slide 12, os gatilhos de virada de Jó. Jó 42:10 diz o quê? O Senhor, não precisa pôr, Isaac, eu acho que nem está aí. O Senhor mudou a sorte de Jó, quando? Quando estava orando pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que antes possuía. A liberação do perdão, pay attention, é o gatilho que ativa o dobro de Deus na sua vida. Interessante, não? A restituição do dobro só foi liberada quando Jó perdoou e orou por aqueles que o criticavam.
Pensa numa pessoa que é uma pedra no seu sapato. Aquela carne de pescoço na sua vida. Eita, pois é. Essa aí que tu tem que perdoar e ainda mais o quê? Abençoar e orar essa vida. Se nós queremos ser cristãos, nós precisamos praticar os princípios. A liberação do perdão desarma as acusações no mundo espiritual. Slide 13, Lucas 6, 37 e 38 diz o quê? Não julguem. É bem o que a gente pratica de segunda a segunda. Não vou nem dizer de segunda a sexta. De segunda a segunda. Não julguem. O que você está fazendo? Lá na academia, a roupa, você vê a menina, nossa, tá jogando manjaro. Meu Deus, como é que pode, né? Emagrece, ficou sem bunda. Nossa, tá um palito. Nossa, que graça tem ficar tomando essas coisas. E a roupa, o que engordou. E o cabelo. Você já terminou a série? Vamos? Porque senão você entra. Aí vai começar, né? Não, mas nós estamos narrando fatos. Não é assim que funciona. Cuidado com a justificativa de que eu estou narrando fatos. E por que você está narrando fato? Alguém te pediu para você narrar fato? Numa rodinha? Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Esse é o slide 13, Deem e o quê? Aleluia. Não era hora do dízimo da oferta, mas aqui cabe muito bem. Então, primeiro ele fala, perdoem e serem perdoados. E serão perdoados. Depois a palavra diz, deem e serão dados a vocês. Ok. A mesma moeda, a mesma medida. Viu como a gente precisa prestar atenção? Deem. 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 Não só em oferta, porque eu sei que vocês têm um coração generoso. Não só em oferta, não só na fidelidade a Deus em relação ao dízimo, mas também em amor, em atitude, em compaixão, em misericórdia. Deem e serão dados a vocês o quê? Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida com que medirem será usada como medida para vocês. O perdão é tratado nas Escrituras como uma semente de misericórdia. No reino de Deus, tudo opera pela lei da semeadura e da recompensa multiplicada. É desafiador? É desafiador, mas não é impossível. Eu preciso ter a revelação do entendimento. Quando você semeia perdão, mesmo que a outra parte não mereça. Eita, Laia. Você pede para a pessoa que você tem que liberar o perdão, é ali que tu vai ver se vai manifestar na sua vida sim ou não. Libera perdão, fala o nome da pessoa. Tô falando sério, amados. Mesmo que a outra parte não mereça, o sistema de justiça de Deus, quando você libera perdão, o sistema de justiça de Deus ativa uma colheita transbordante sobre a sua vida. Aquilo que está acumuladíssimo no reino espiritual, porque tu tá ruminando, as portas se destravam e vêm como as cataratas do Iguaçu. Pilar 3, slide 14. A aliança financeira e a cobertura do altar. Amados, almost there, tá? Não há, olha isso aqui. Muito, muito, muito importante. Não há como reivindicar
proteção e restituição contra o devorador, sem estar alinhado com as ordenanças e princípios financeiros. Como que eu vou reivindicar proteção e restituição, retendo o que não me pertence? A fidelidade nos dízimos e nas ofertas voluntárias é o que estabelece o respaldo legal para que Deus repreenda o devorador. Então, você não pode cair na incoerência legal. E quando eu falo de legal, eu estou falando de termos jurídicos mesmo, porque assim funciona o Tribunal Celestial. Então, tentar cobrar do diabo o que ele roubou, enquanto se retém o que pertence ao Senhor, é uma contradição no mundo espiritual. A fidelidade e a generosidade retiram do inimigo o argumento legal de ganância ou avareza, abrindo as janelas e as comportas do céu sobre a sua vida. Para finalizar, a esperança profética. Zacarias 9:12 diz: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Zacarias chama o povo de presos de esperança e promete que hoje mesmo restituirei em dobro. A esperança no reino não é um desejo passivo, é uma âncora da fé. Estar preso à esperança significa recusar a derrota, recusar o roubo, a vergonha como sentença final sobre a sua história. Ou seja, eu e você, nós não aceitamos, nós nos posicionamos. Porque eu sei quem vai adiante de mim. Então, aplicação prática, ok? Mapear as perdas. Deus não resistiu o que ocultamos. Deus não restituiu o que ocultamos, mas Deus não restitui, a importância de um acento, o que ocultamos, mas o que expomos com clareza no tribunal celestial. Então você começa a anotar. Seja saúde, tempo, anos consumidos pela ansiedade, depressão, insônia, enfermidades crônicas que sugaram suas forças, recursos familiares, finanças e patrimônios, seja por prejuízo de golpe, fraude, ex-sócios desonestos, heranças travadas na justiça, falências súbitas, dívidas herdadas, falência, família e relacionamento, casamentos desgastados por frieza ou divórcio, afastamento entre pais e filhos, jovens presos em vícios, mapeia e anote. Ministério e chamado, projetos espirituais interrompidos por calúnias, decepções com liderança, talentos que ficaram enterrados, mapeie e comece a anotar, porque você vai declarar. Precisamos declarar, ser específicos. Cancelar o espírito de contenda e vingança. Slide 16. Cancelar a contenda vai além de perdoar. Trata-se de desmantelar o ambiente de guerra carnal que está bloqueando os céus. Slide 17. Slide. A disléxica de vez em quando quer aparecer. Slide 17. Fechar a porta das brigas. Vamos ver o que diz Timóteo, 2 Timóteo 2:24. Ao servo do Senhor. Quantos são servos do Senhor aqui? Aleluia! Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Eu vou chegar lá. Apto para ensinar, tolerante. Discussões no lar, fofocas e atritos alimentam a acusação do inimigo e poluem as nossas orações.
renunciar ao orgulho carnal, ter razão na briga humana. Sabe aquela pessoa que sim, ou você quer ter... É engraçado, outro dia falando com uma paciente, eu falei assim, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Mas é óbvio que eu quero ter razão. Meu Deus, eu falei, meu Deus, e agora? Vamos aumentar a sessão para 2 vezes na semana. É óbvio que eu quero ter razão. Eu falei, Jesus. Principalmente quando você faz uma pergunta esperando outra resposta. Eu falei, ter razão na briga humana pode fazer você perder o direito no tribunal espiritual. Vamos acelerar. Slide 18. Ceder lugar à justiça de Deus. Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, quem tenta dar o troco ou fazer justiça com as próprias mãos, assume o papel de juiz. Então, se você se coloca como juiz, Deus retira a mão do caso. Então, segue aí, juiz bom. E ele tira a mão. Então, quando você se cala e entrega o processo no altar, o Supremo Tribunal assume a sua causa. E quando o Supremo Tribunal assume a sua causa, é causa garantida. Porque o nosso Deus nunca conheceu derrota. Então ele só conhece vitória. Renovar a aliança e decretar Neemias 5:11. O princípio, a cobertura legal da fidelidade. A restituição não acontece em um ambiente de incoerência espiritual. No tribunal do céu, a fidelidade financeira, através dos dízimos e das ofertas voluntárias, não é uma troca. É alinhamento legal e cobertura do altar. Ao manter a fidelidade no altar, tem aquelas músicas assim de suspense. Ao manter a fidelidade no altar, você retira do acusador qualquer argumento de desobediência ou ganância. Lembre-se, Apocalipse 12:10, ele está lá dia e noite. Dia e noite. Olá, Ciro. Olá, falou palavrão. Olá, está em briga. Olá, está em contenda, em discussão. Olá, reteu o dízimo. Olha lá, não oferta, não dizima, não dá primícia, não tem compromisso. Olha lá, olha, ele fica lá. Meu Deus, e Deus deve estar assim, ó. Pelo amor de Deus, Raquel. Pratica a ministração do domingo. A aliança financeira renovada estabelece o respaldo legal para que Deus repreenda o devorador nas nossas vidas e ative a proteção sobre o fruto do seu trabalho.